Meu pai nasceu no núcleo Campos Sales. Ele era filho de alemão. Meu avô, o nome dele original era Wilhelm Kowaleski, mas todo mundo aqui conhecia como Guilherme Kowaleski, e de Guilhermina Meng. Ela era filha de alemães. E eles tinham um sítio na zona rural, no núcleo Campos Sales, e ele nasceu lá. E com os seus 18 anos, mais ou menos, ele veio para Cosmópolis. E ele trabalhou na Sorocabana um bom tempo. E depois, logo em seguida, ele já foi para o cinema. E o seu Durval Dias Arruda, que foi sócio dele praticamente a vida toda, ele tinha já uma pequena empresa de cinema ambulante com um outro sócio. E esse sócio queria vender a parte dele. Eu não me lembro o nome desse sócio. E daí meu pai entrou como sócio do Durval e começou com a empresa de cinema ambulante. E daí ele começou passando filme em alguns lugares, já lá em Campinas, São Jerônimo, eram bairros em volta de Campinas. E aqui também, o pessoal se reunia lá em casa, o Bibi, o Adolfo, o Bira, um do Ibrahim, é o Bibi, isso é. Que eles iam com o meu pai. Meu pai deixava uma turma num lugar, principalmente Salto Grande, ou deixava no Carandina, e ele ia para o Salto Grande, e ele fazia, às vezes, o vai e vem dos rolos de filme. Então, enquanto no Carandina começava mais cedo, e estava passando o primeiro rolo, no segundo ele ia para o Salto Grande, e daí ele esperava terminar o primeiro rolo e levava para o Salto Grande. Daí ele voltava para o Carandina para pegar o segundo rolo, e assim por diante. Então, ele fazia, às vezes, na mesma noite, 2 ou 3 lugares até. O local, por exemplo, lá no estábulo, na usina, eles que tinham que dar a infraestrutura. Então já tinha uma pessoa do lugar encarregada de estender um pano, geralmente um pano branco, entre 2 mourões no alto. Meu pai chegava, montava o equipamento, se não tivesse chovendo era ao ar livre. Se tivesse chovendo, às vezes eles iam para dentro do curral. Então eram acompanhados de vaca, boi e o gostoso cheirinho de estrume. Muitas vezes aconteceu isso. Eram filmes de 16 milímetros, na época bastante chanchada, faroeste, que eles adoravam, né? Então passou, era na Granja, no estábulo, no Saltinho, no Carandina, na maior parte das colônias da usina Ester, a princípio. E tinha o São Jerônimo, que era da usina Ester, mas lá em Campinas. Mazzaropi bastante, nossa, era o que eles mais gostavam, Mazzaropi, muitos filmes com dupla sertaneja antiga, não naquela época, né? Gordo Magro muito, comédia, os filmes da Atlântida, que tinha bastante, musicais, naquela época tinha muitos musicais, então isso eles gostavam bastante. Alguns anos depois, primeiro ele comprou a Melancia, né, que era um furgão redondo, verde, então todo mundo conhecia como Melancia do Catrela. Catrela era o apelido do meu pai. Agora não me pergunte por quê, porque eu não sei. Inclusive a Melancia era muito engraçada, porque você abria a porta de trás, tinha 2 bancos assim na lateral, então aquilo ia cheio. A hora que brecava ou virava, era o tal de mudar de lado. E eles eram muito palhaços, sabe? Era uma turma muito unida, muito legal. E tudo acontecia na minha casa, né? Eles iam lá para casa para poder sair, ajudar a carregar o equipamento, que às vezes ia 2, 3 equipamentos, né? Então iam 3 projetores, iam 3 alto-falantes, às vezes até mais alto-falantes, porque tinha que colocar um de cada lado, dependendo do lugar. Então eu só via mais a movimentação, porque nessa época eu realmente era pequena. Então eu me lembro daqueles homens enormes, porque todos eram grandes, altos, né? Em volta de mim, todo mundo me tratava, me pegava no colo. Então eu lembro disso como uma grande família. Ele ia uma vez por semana, pelo menos, ele ia para São Paulo. Ele ia buscar nas distribuidoras, né? Tinha Fox, Metro. Então ele ia direto nas distribuidoras pegar os filmes. Quando era de 16 milímetros, ele trazia mais do que um.
que a embalagem era menor. Vinha em umas caixas, assim, tipo maleta, os 3 rolos de filme. Olha, esse aqui tá melhor que Era a televisão com horário para funcionar. A televisão não tinha programação o dia todo. Então, muitos médicos, pessoas que tinham mais condições, eles alugavam todo o equipamento e alugavam o filme e o projetista para projetar o filme em casa. Eles fizeram muito isso na década de 60 em Campinas. Quando eu fazia escola normal, meu pai trabalhava em Campinas, eles trabalhavam muito com isso. E nessa época, o meu pai também começou como filmador da TV Excelsior, que ele prestou um serviço para a TV Excelsior porque o Durval Dias Arruda era o representante da TV Excelsior em Campinas. Então ele gravava comerciais, ele gravava eventos em Campinas. Foi quando ele começou mais a expandir a parte de gravação, que ele já fazia aqui em Cosmópolis, né, nos desfiles, nos eventos e em Paulínia também. Ele era um serviço paralelo. Ele trabalhava na cinematográfica e prestava serviço para a TV Excelsior como filmador. E ele fez bastante serviço, sim. E nessa época, quando começou o Cine Avenida, que tinha as cadeiras ainda de madeira, tinha que reservar um lugar para o coletor de impostos, para o delegado de polícia, para o prefeito. Então, existiam umas capas e esse serviço era meu. Eu colocava as capas nos bancos reservados para as autoridades. E tinha um camarote em cima no Cine Avenida, que era meio privê. Então, às vezes, a gente sentava lá em cima, naquela parte, para ver o filme. E tinha pessoas que, às vezes, preferiam sentar lá em cima, pediam para o meu pai permitia. Cosmópolis girava em torno do Cine Avenida. De sábado e domingo, principalmente, que tinha o famoso sobe e desce, né, na avenida, o passeio era ir até o Cine Avenida e voltar. Quantos namoros se iniciaram no Cine Avenida, né? Quanta gente aprendeu muita coisa através do cinema. Imagina, você poder ver um Romeu e Julieta com aquela música de Franco Zeffirelli numa tela de cinema era coisa maravilhosa. E era para poucos, né? Que nem todo mundo podia ter o privilégio de ir para um cinema, né? Mas antigamente era uma tela menor, que quando tinha peça de teatro, ela era erguida para trás, para cima. E ele se transformava num teatro com coxia, com camarins. E nesse espaço, que estava cheio de tralhas quando ele arrendou, que fazia tempo que o prédio estava fechado, eles encontraram um filme sobre a história da Alcine Ster, que eles recuperaram e entregaram para a Alcine Ster. Era um filme de 35mm que não sei porquê tinha sido deixado lá nesse espaço atrás que pertencia, que era parte do teatro, né? Olha, o meu pai tinha uma paixão enorme pelo cinema. Tanto é que, para nós, ter cinema em casa era a coisa mais normal do mundo. Ele vivia e respirava cinema. Quando ele recebia algum filme muito legal na cinematográfica e não tinha nenhum aluguel para aquela noite, vamos dizer assim, ele trazia para casa, ele reunia a família e a gente assistia o filme em casa. Era um dos muitos privilégios de ter um pai que amava cinema. E quando ele gostava de algum trecho de filme, que ele via que o filme estava muito estragado, ele tirava um pedacinho para ele guardar de lembrança. E às vezes esse defeito pegava um trecho grande. Então, para não dar uma quebra muito grande, para parecer que estava cortando, às vezes era preferível tirar uma cena para dar uma sequência mais razoável. Então ele aproveitava, ele guardava esses pedacinhos que ele tirava. E o cinema foi, como eu te disse, para ele o que foi para aquele senhor do Cine Paradiso, que agora me fugiu o nome. E eu fui um pouco daquele menininho, sabe, que acompanhou
e que se apaixonou também pelo cinema, né? Ele passou muito disso pra gente.